Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 29. Este capítulo contém uma das mensagens mais conhecidas e consoladoras das Escrituras, escrita em forma de carta aos exilados na Babilônia. Nela, Deus revela que, mesmo no cativeiro, seu plano continua ativo, cheio de esperança e propósito. É uma palavra que nos ensina sobre paciência, fidelidade no tempo da espera e a certeza de que os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos segundo a sua vontade. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias, e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque, na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: Certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: O Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei entre eles a espada, e a fome, e a peste, e faluzei como a figos podres, que não se podem comer de maus que são, e persegui-los-ei com a espada, e com a fome, e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu o sei e sou testemunha disso,
diz o Senhor. E a Semaías, o neelamita, falarás dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer à Babilônia: o cativeiro muito há de durar. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Mas lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Manda a todos os do cativeiro, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o neelamita. Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que visitarei a Semaías, o neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor. Porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Jeremias 29 se inicia com o registro de uma carta profética enviada por Jeremias aos anciãos, sacerdotes, profetas e ao povo de Judá que já estavam no exílio na Babilônia. Esses não estavam apenas geograficamente distantes de Jerusalém, mas emocionalmente abatidos e espiritualmente confusos, muitos deles esperando um livramento imediato ou acreditando nas promessas ilusórias de falsos profetas. Jeremias, guiado por Deus, envia uma mensagem para corrigir essas expectativas e fortalecer o ânimo daqueles que, mesmo sob juízo, ainda eram alvo da aliança divina. A carta começa com uma orientação surpreendente. Deus manda que os exilados construam casas, plantem hortas, casem-se e tenham filhos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: instalem-se, vivam, multipliquem-se, porque vocês estarão aí por um tempo determinado por mim. Essa instrução vai contra todo sentimento de negação ou rebeldia diante do exílio. Deus não nega o cativeiro, mas ensina o povo a viver com dignidade e esperança dentro dele. Ele não quer que seus filhos apenas sobrevivam no sofrimento, mas que floresçam nele, não como conformidade, mas como expressão de confiança em sua soberania. Além disso, Deus os manda buscar o bem da cidade para onde foram levados. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Essa orientação revela o coração missionário e restaurador de Deus. Mesmo em terra estrangeira, os filhos de Israel deveriam ser agentes de bênção, intercessores e promotores da paz. Eles não estavam ali apenas como juízo, mas como testemunhas do Deus verdadeiro entre as nações. Esse ensino é profundamente aplicável ainda hoje. Mesmo quando nos sentimos deslocados, Deus nos chama a ser luz, a semear a paz e a trabalhar para o bem comum. O início deste capítulo nos convida a mudar nossa perspectiva sobre tempos difíceis. Em vez de desejar escapar de situações desconfortáveis, somos chamados a buscar o propósito de Deus nelas. Ele não abandona seus filhos no exílio, mas os acompanha e orienta. A fidelidade de Deus não é suspensa nas estações difíceis. Ao contrário, é nelas que ele frequentemente revela sua presença de forma mais intensa e redentora. A carta de Jeremias é uma prova de que, mesmo longe do templo e da terra prometida, o povo continuava sendo pastoreado e lembrado pelo Senhor. Na sequência da carta, Jeremias confronta diretamente os falsos profetas que estavam entre os exilados. Ele adverte o povo com clareza: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Deus sabia que muitos, tomados pelo desespero e pela saudade de Jerusalém, estavam se deixando iludir por mensagens reconfortantes, mas infundadas, palavras que prometiam um retorno rápido e glória imediata. O Senhor, por meio de Jeremias, deixa claro que tais mensagens não vinham dele. Eram invenções humanas que apenas alimentavam expectativas irreais. É nesse contexto que surge uma das declarações mais conhecidas e reconfortantes de toda a Bíblia:
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essas palavras são especialmente impactantes porque são ditas a um povo em cativeiro, longe de sua terra, sentindo-se esquecido e frustrado. Deus os lembra de que, mesmo em meio ao juízo, seus pensamentos permanecem bons e seus planos continuam cheios de propósito e esperança. O versículo não é uma promessa de livramento imediato, mas uma garantia de que, no tempo certo, Deus cumprirá tudo o que planejou. E o tempo que ele determina é de 70 anos, um ciclo completo de disciplina, aprendizado e purificação. Essa revelação exigia fé e paciência. Era um chamado para confiar em Deus, mesmo quando os olhos não viam saída e os ouvidos estavam saturados por vozes ilusórias. Deus continua e diz: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa promessa nos mostra que o exílio não era apenas um tempo de espera, mas um tempo de retorno interior, de realinhamento espiritual. Deus estava trabalhando para restaurar não apenas a nação, mas o coração do seu povo. Ele desejava uma busca sincera, uma devoção genuína, não apenas uma religiosidade formal. Esses versículos ensinam que, mesmo quando estamos longe do lugar onde gostaríamos de estar, podemos nos aproximar de Deus. E quando o buscamos de todo o coração, Ele se deixa encontrar. Ele não se esconde nem se distancia. Ele espera por corações rendidos. Assim, aprendemos que o tempo de disciplina pode se tornar também um tempo de encontro profundo com o Senhor. A carta de Jeremias prossegue com a reafirmação da promessa divina de restauração. O Senhor declara: E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Essa afirmação é profundamente encorajadora, especialmente para um povo que, aos olhos humanos, parecia esquecido em terra estrangeira. Deus assegura que não apenas ouviria suas orações, mas também interviria de forma concreta, restaurando suas vidas e trazendo-os de volta à terra prometida. Essa promessa demonstra que o cativeiro não era permanente. Era um processo com começo, meio e fim, conduzido pelo próprio Deus. Deus também acrescenta: Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, e tornar-vos-ei a trazer ao lugar de onde vos transportei. Essa visão de restauração completa mostra que o Senhor não apenas os traria fisicamente de volta, mas também os reuniria espiritualmente como povo. É um retrato do Deus que não se limita a corrigir, mas que também reconstrói, cura e renova. O povo seria trazido de volta não apenas para habitar em Jerusalém, mas para caminhar com o Senhor em uma nova aliança de fidelidade e comunhão. No entanto, a carta também adverte aqueles que ficaram em Jerusalém e desprezaram as palavras do Senhor. Jeremias, escrevendo de Jerusalém aos exilados, transmite a palavra de Deus dizendo que os que permaneceram na cidade e que ainda se recusavam a se humilhar diante do juízo, enfrentariam espada, fome e peste. Isso revela que a disciplina do exílio não era o pior destino possível. Pelo contrário, os que haviam sido levados cativos estavam dentro do plano de preservação e futura restauração de Deus, enquanto os que permaneceram com o coração endurecido caminhavam para uma destruição ainda mais severa. Essa inversão de expectativas é profundamente marcante. Aqueles que, à primeira vista, pareciam amaldiçoados por terem sido levados para a Babilônia, na verdade estavam sob cuidado divino. Enquanto isso, os que ainda habitavam em Jerusalém, mas permaneciam resistentes e incrédulos, estavam afastando-se da misericórdia do Senhor. Isso nos ensina que a proximidade geográfica do templo não significa necessariamente proximidade espiritual com Deus. O que determina a bênção ou o juízo é a disposição do coração em obedecer e se render à vontade divina. Neste trecho, aprendemos que os planos de Deus são maiores que nossas percepções imediatas. Ele vê além do presente e conduz cada detalhe com propósito eterno. A fidelidade em meio ao exílio revela um povo que, embora abatido, está sendo preparado para voltar com um coração transformado.
O tom da carta profética se torna mais direto e confrontador à medida que Jeremias aborda os falsos profetas que estavam entre os exilados. Deus cita nominalmente um deles, Acabe, filho de Colaías, e outro, Zedequias, filho de Maazéias. Ambos estavam profetizando mentiras em nome do Senhor e enganando o povo com promessas falsas de livramento imediato. O Senhor declara com clareza que eles seriam entregues nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e este os ferirá diante dos olhos de vós. O juízo contra esses homens seria público, exemplar e serviria de advertência a todos os que tentassem usurpar a voz de Deus com interesses próprios ou vaidades religiosas. A sentença é forte, seriam mortos e queimados, e seu nome se tornaria uma maldição entre os exilados, um ditado que seria lembrado com tristeza e indignação. Essa parte do capítulo reforça uma verdade solene. Deus zela pelo seu nome e não permite que ele seja usado em vão. Aqueles que deliberadamente distorcem sua palavra para manipular, controlar ou enganar outros serão julgados com rigor. O texto também revela que esses homens não estavam apenas errando em suas mensagens, mas vivendo de maneira imoral. Jeremias escreve que eles cometeram loucuras em Israel e adulteraram com as mulheres de seus companheiros. Ou seja, sua vida pessoal era um reflexo do mesmo engano que proclamavam com os lábios. Isso nos lembra que o ministério autêntico não pode ser separado do caráter. A autoridade espiritual não é sustentada por discursos eloquentes, mas por uma vida de temor a Deus, integridade e obediência à sua vontade. Essa parte do capítulo nos desafia a sermos vigilantes com o tipo de ensino e liderança que aceitamos e seguimos. A palavra de Deus é clara: pelos frutos se conhece a árvore. Não basta falar em nome de Deus, é preciso viver de forma coerente com a verdade que se prega. Além disso, esse trecho adverte a todos nós sobre o perigo de buscar atalhos espirituais, esperando mensagens que apenas afirmem nossos desejos, sem nos confrontar com a necessidade de arrependimento e transformação. Jeremias, como verdadeiro profeta, mantém-se fiel mesmo quando sua mensagem é dura e impopular. Ele não cede à pressão de agradar o povo, mas permanece comprometido com o que o Senhor lhe revela. Esse é o modelo de fidelidade que somos chamados a seguir. Viver com firmeza, falar com verdade e permanecer com o coração alinhado à vontade de Deus, ainda que o preço seja alto. O capítulo se encerra com uma nova advertência, desta vez contra Semaías, o Neelamita, outro falso profeta entre os exilados. Diferente de Acabe e Zedequias, que haviam profetizado diretamente ao povo, Semaías toma uma atitude mais estratégica e política. Ele envia cartas a Jerusalém, especificamente ao sacerdote Sofonias, com o objetivo de silenciar Jeremias. Nelas, exige que Jeremias seja repreendido e preso por se comportar como louco e anunciar palavras que para ele eram subversivas. Essa tentativa de censura revela o esforço daqueles que rejeitavam a mensagem de Deus de calar o verdadeiro profeta, classificando-o como perturbador da ordem. A ironia aqui é marcante. Semaías acusa Jeremias de falsidade quando ele próprio está usurpando o nome do Senhor para defender sua própria agenda e alimentar uma falsa esperança. O objetivo de Semaías não era buscar a vontade de Deus, mas preservar uma ilusão confortável, mesmo que construída sobre mentiras. Sofonias, o sacerdote que recebeu a carta, não agiu como Semaías esperava. Em vez de seguir suas instruções, ele mostra a Jeremias a carta, permitindo assim que o verdadeiro profeta responda com autoridade. Jeremias transmite uma palavra direta do Senhor, condenando Semaías por ter levado o povo ao erro e à confiança em mentiras. Como consequência, Deus declara que Semaías não terá descendentes entre o povo e não verá o bem que o Senhor trará no futuro. Essa exclusão da promessa é, em si, um juízo espiritual e geracional. Ele e sua linhagem estariam fora da restauração futura. Esse desfecho reforça que Deus observa atentamente não apenas o que é dito em seu nome, mas as intenções e motivações do coração.
Aqueles que usam a influência espiritual para distorcer a verdade ou minar a mensagem de arrependimento estão se colocando diretamente contra o próprio Deus. O texto também mostra que Deus é quem vindica os seus servos. Jeremias não precisou se defender. A resposta veio da parte do Senhor, que julgou com justiça e expôs o engano. Esse encerramento nos desafia a sermos fiéis, mesmo quando a verdade nos torna alvos de crítica, oposição ou isolamento. Também nos alerta a não cair na armadilha de defender interesses próprios em nome da fé. A palavra de Deus permanece firme, mesmo quando muitos tentam silenciá-la. Jeremias capítulo 29, com toda a sua riqueza pastoral e profética, nos convida a confiar que o Deus que corrige também restaura e que seu plano de paz e esperança se cumprirá para todos os que o buscam de todo o coração. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que nos instrui, consola e corrige. Louvamos-te porque mesmo no exílio, na dor ou nos tempos de espera, o Senhor continua falando, orientando e cuidando de cada um de nós. Ajuda-nos a discernir a tua voz no meio das muitas vozes deste mundo e dá-nos um coração humilde e sincero para buscarmos a ti de todo o coração. Que possamos viver com esperança, mesmo em tempos difíceis, crendo que os teus pensamentos são de paz e não de mal, para nos dar o fim que tu desejas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 29 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 30. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.